Many Americans and some Brazilians believed that the United States government played a part in overthrowing the Goulart government. Is it possible for the United States, with such great influence and interest in Latin American affairs, to be completely uninvolved in such a situation? We do have an abundance of declassified documents that really tell us almost minute by minute what the U.S. policy was starting on March 26th, March 27th, March 28th, right up till April 1st and April 2nd when Goulart left. Almost a minute by minute, hour by hour account from the declassified records. Brazil was a regional superpower, a huge country, vast economic potential, vast leadership potential. The United States could not afford to lose it. This was this concept of U.S. policymakers that they somehow own or possess countries in Latin America, and therefore if they go their own way and elect their own officials, we lose them. Para nós compreendermos, o embaixador norte-americano no Brasil naquela ocasião era o embaixador Lincoln Gordon, um homem que se tornou um personagem da história política brasileira. Ele era embaixador dos Estados Unidos, mas ele acabou se constituindo como um personagem da história política brasileira. Tamanha importância que a embaixada passou a ter naquele momento tão conturbado do governo Goulart e do golpe de 64. I mean, he really was a major player in helping to engineer and support the coup plotting in Brazil. And he was sent to Brazil because he spoke a little Portuguese in order for him to develop a campaign to prevent a left-wing turn of the government in Brazil. He came when Jânio Quadros was in power, when there was a transition, and his mission after that was to do everything possible to block João Goulart. Their goal was to present Goulart as too much to the left, too much controlled by the left, and the agrarian reform, which Goulart really pressed on, was just another piece of ammunition in that argument. É muito curioso porque o país nos anos 60 como que ele toma consciência da necessidade de dar um passo na direção da democracia, um passo na direção da nação. E uma das tensões sociais mais sérias foi no campo. Ligas camponesas no Nordeste, no Rio Grande do Sul, uma série de movimentos. A massa rural começava a aparecer em forma de ocupação de terra, em forma de grandes marchas. Tinha um quadro muito forte de tensão e de disputa no campo. A reforma agrária feita em termos da reforma da nossa Constituição, indo ao encontro dos anseios da nação, vai proporcionar mais do que qualquer outra medida ou providência. Essa tranquilidade que nós todos reclamamos, que a reclamamos em benefício do desenvolvimento do nosso país. Eu acabei designado relator do projeto da reforma agrária. A emenda era permitir que o governo pudesse desapropriar uma terra, pagá-la a prazo e, com isso, ter recursos para desencadear e fazer uma lei ordinária de reforma agrária. O governo de Goulart representa uma ameaça ao mundo livre. Minha conclusão é que as recentes ações de Goulart e Brizola para promover a reforma agrária levarão o Brasil a um governo comunista, como Fidel Castro fez em Cuba. Embaixador Lincoln Gordon. O embaixador Lincoln Gordon convenceu o Departamento de Estado de que realmente João Goulart iria implantar no Brasil uma república soli para os comunistas. Goulart está fomentando um perigoso movimento de esquerda, estimulando o nacionalismo. Duas companhias americanas, a ITT do setor de telecomunicações e a Anforp do setor elétrico, foram recentemente desapropriadas pelo governador Leonel Brizola. Tais ações representam uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. CBS reports, Brazil. Here is Eric Semerad. When Cuba erupted into communism, we asked ourselves, why? Why did it happen?
could we have prevented? The United States became conscious of Cuba when a man with a beard seized power 3 years ago. We became conscious of Brazil when a man with a mustache quit power 2 months ago. Cuba is gone. As Brazil goes, so goes South America. If American troops are sent against Fidel Castro, you are going to have the whole country of Brazil. You are going to have the whole country, I say, and I'm not exaggerating, supporting Fidel Castro. We want the Brazilian foreign policy to be Brazilian. We want to put the Brazilian interest before everything. It is time for foresight, because Brazil is growling and rumbling with potential explosion. Os Estados Unidos não admitiriam em nenhuma hipótese uma outra Cuba, vamos dizer assim, um outro governo na América Latina de viés socialista, comunista, o que fosse. Não admitiriam hipótese alguma, mesmo que tivesse de perpetrar quaisquer violências. O Brasil não pode seguir o caminho vermelho. Se falharmos agora, não teremos uma outra Cuba, mas sim uma outra China em nosso continente americano. Creio ser este o momento oportuno para fazer um convite oficial a Goulart. Na pauta, sugiro uma visita à nossa base aérea de Offutt, em Nebraska. Goulart himself refused to yield to U.S. pressure, and the positions that he took on hemispheric relations that included Cuba and the Cuban Missile Crisis, the more the United States officials decided that he simply had to go. So it wasn't a question of whether Goulart himself was a communist, it was whether he was sufficiently hostile and aggressive towards the leftist elements in Brazil that concerned U.S. officials. O governo norte-americano passou a entender que não seria desejável que Goulart chegasse às eleições de 65 como um eleitor forte. E passou a mandar dinheiro, muito dinheiro, muitos recursos ao Brasil, aos opositores de Goulart no Brasil, sobretudo aos governadores que faziam oposição a João Goulart no Brasil, para financiar uma campanha de enfraquecimento, uma campanha de desestabilização do governo João Goulart, com o propósito de impedir que, por exemplo, ele fizesse o seu sucessor ou que ele próprio, numa manobra qualquer, conseguisse se perpetuar na presidência da República. O IPES foi, como fachada, um instituto de pesquisas e estudos sociais. Foi criado em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, a sede funcionava no edifício Avenida Central, na Avenida Rio Branco, no coração do Rio de Janeiro, no 28º andar. Na verdade, ele foi montado para ser o ovo da serpente do golpe militar. Quando se diz que a ameaça comunista criou o caos, a gente não pode nem dizer que não é verdade. Porque uma das coisas que o IPES fabricou foi o caos. Aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem? Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Em 62, nós fizemos uma campanha eleitoral e me aparece aí um Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBASE, que, na verdade, é aquilo que os americanos chamam um cover-up, ou seja, uma cobertura, um biombo, para esconder o que estava atrás. O que estava atrás? A ação dos Estados Unidos para derrubar o presidente João Goulart. Esse é o que estava atrás. Na eleição em que eu fui candidato, em 62, eu fui procurado por um cidadão que queria me oferecer dinheiro para a campanha. Então eu falei, olha, mas como? Qual é a contrapartida? Não conheço. Não, nós só queremos que o senhor defenda a democracia.
Mas para isso eu não precisa me dar dinheiro. Eu vou defender a democracia porque eu sou um democrata. E depois, quando cheguei na Câmara, houve uma denúncia de que esse Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, era um cover, era uma cobertura para uma conspiração, para comprar deputados. E foi um desfile de deputados dizendo: eu recebi, mas eu não sabia. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAD dizendo algo contra o presidente João Goulart, dizendo algo contra a reforma agrária, dizendo algo contra o deputado Brizola, dizendo algo contra a desapropriação das concessionárias que não haviam cumprido o seu dever. Urgente ao Departamento de Estado. Desde o comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, houve uma polarização radical de atitudes. Goulart está agora definitivamente engajado numa campanha ditatorial, com ataques diretos aos nossos interesses econômicos. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, o governo, que é também o povo, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Tudo a propósito das reformas de base, no peito e na marra, de qualquer jeito. O que eles queriam? Seguir o regime soviético? Rio. O presidente João Goulart assinou os decretos da Supra e da encampação das refinarias de petróleo. Estejam tranquilos e dentro em breve esse decreto será uma realidade. Ele jogou tudo. É um tudo ou nada. Isso aí para os outros militares, eles vendo isso, o pessoal fica assustado. João Goulart está aceitando a ativa colaboração do Partido Comunista e de grupos radicais como a CGT, Central Geral dos Trabalhadores. Na liderança das reformas de base está o chefe do governo, deputado Bocaiúva Cunha. We don't want foreign capital to come here to make a quick profit and go back. There are American companies that had made here in the last 10 years things like 200% a year, 300% a year, even 1,000% a year of their capital. We think that you Americans, should have done with us in Brazil the same thing that Russia has done with China, with communist China. Because if you had helped us, as Russia has helped communist China, progress in Brazil and the standard of living will be much higher. Here, Brazil, heavily infiltrated or controlled by the communists, directed through a Goulart-Brizola manipulation. It looks like Goulart may take them in. Trabalhadores do campo se apoiam então pedaço de terra própria para ele trabalhar, pedaço de terra para ele cultivar. Mas foi bárbaro aquele comício lá, foi ali que ele virou comunista. Porque naquele tempo, quando o povo te apoiava, era comunista. Foi aí que começou a queda do Jango, ali naquele momento, que eles viram que ele tinha o povo do lado dele. Estamos adotando medidas para fortalecer a resistência a Goulart. Ações secretas estão em curso para organizar passeatas a fim de criar um sentimento anticomunista no Congresso, nas Forças Armadas, na imprensa e nos grupos católicos. 1 milhão de pessoas saiu à rua para dar graças a Deus pela derrota do comunismo na Marcha da Família com Deus pela Liberdade.
A marcha com Deus, pela família e pela liberdade instalou novo vigor nos conspiradores militares. Castelo Branco finalmente aceitou a liderança das Forças Armadas, agora determinadas a agir contra a dominação comunista. Havia um certo grupo de militares no Nordeste, um certo grupo de militares em Minas Gerais, outro no Rio de Janeiro. Ilhas de conspiração pelo Brasil afora. O mais importante brasileiro envolvido em contato direto com a Operação Brother Sun era naturalmente o Marechal Castelo Branco. Ele era avisado de toda a operação pelo embaixador Lincoln Gordon e coronel Walters da preparação da Operação Brother Sun. Todo esse delineamento estratégico foram muito importantes para dar segurança àquelas pessoas que perpetraram o golpe. Segurança no sentido de tomarem uma decisão, de fazerem efetivamente a movimentação militar e derrubar João Goulart do poder. CIA. João Goulart deve ser removido com urgência. Os governadores de São Paulo e Minas Gerais finalmente chegaram a um acordo. A revolução será iniciada pelas tropas de Mourão Filho, general do 4º Exército, em Juiz de Fora, Minas Gerais. As tropas de Mourão estão indo em direção ao Rio de Janeiro. Choques e conflitos militares são esperados na Guanabara. A revolução não terá um desfecho rápido e será sangrenta. Vamos sair hoje, às 4 horas da manhã. Saíram pela estrada que vinha de Juiz de Fora, no destino ao Rio de Janeiro, disposto a morrer, disposto a ser contra-atacado. Nunca aconteceu nada, vieram vindo, chegou, se instalou e foi entregar a revolução ao Costa e Silva, que estava dormindo e de cueca. Por que o Jango não reagiu? É difícil, eu acho que ninguém tem isso muito claro. Mas, evidentemente, ele deve ter percebido a fraqueza do esquema militar dele. Acho que o presidente João Goulart pegou um avião e foi embora. O João Goulart estava aqui onde ele tinha força, foi para Brasília. Chegou lá em Brasília, podia dar as ordens de lá, não deu, foi para o Rio Grande do Sul. Declaro vaga a presidência da República. Um homem que se propõe a fazer reformas de base, daquele tipo, as reformas que levariam o Brasil em 30, 40 anos ao primeiro mundo. O homem que se dispõe a enfrentar o imperialismo, a doutrina do imperialismo americano. Quer dizer, ele tem que se prevenir com as armas. Isso eu lamento muito. Foi um golpe fácil demais. Muito fácil. Aí ninguém tomou iniciativa, ninguém assumiu um comando que seria o verdadeiro comando revolucionário. Ninguém. Essa é a Revolução de 64, que foi no dia 31 de março, amanhecendo 1º de abril, que, curiosamente, é o Dia dos Tolos. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha, estabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Good morning. I hope you're as happy about Brazil as I am. Well, I am. I think that's the most important thing that's happened in the hemisphere in 3 years. Good. Well, I hope they give us some credit instead of hell.
1964. O Rio de Janeiro está tomado por manifestações democráticas, com uma multidão que já supera a da época de Carnaval. A eliminação de João Goulart representa uma grande vitória para o mundo livre. Embaixador Lincoln Gordon. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Barril. The United States immediately recognized the Brazilian government and then realized for years that it had made a mistake. The mistake was, of course, that the entire world believed from the start, correctly, that the United States had been supportive and behind the... Ao Departamento de Estado. O general Castelo Branco, chefe das Forças Armadas, é um oficial altamente respeitado. É católico devoto, ele admira o papel dos Estados Unidos como defensor da liberdade. There's no doubt from the declassified documents that Castelo Branco was the anointed U.S. pick to lead the military regime that would follow Goulart. And this is the thing that the CIA and the U.S. government used to do in countries like Brazil. They would look for the military officers that they liked, they could talk to, who seemed pro-U.S. They had dossiers on everybody. And thought about who the most prominent plotters would be, who they would want to work with down the line. I mean, this is what happens when you start to plan a coup. You don't say, we don't know who's going to come next. We say, we want to change the Goulart government, and this is the person we want to come after him to make sure that our interests are represented. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1967. Hello? Sir, we've got a message that we want to send out to Castelo Branco on the occasion of his inauguration. They reckon there's a difference between Gordon, who wants to be very warm, and our view in the White House, which is that you ought to be a little careful while this fellow's locking people up. I think that there's some people that need to be locked up here and there, too. I'm not a... I haven't got a crusade on them, but I don't want them... I wish they locked up some before they took Cuba. More routine message would be desirable at this stage. Well, I'd be a little warm. That'd be mine. I'd lean over them. You would? Yeah. It'll be published. I know it, but I don't give a damn. Johnson era muito emotivo. Ele pensava que uma coisa boa aconteceu no Brasil, então ele quer dizê-lo. Mesmo que esteja prendendo gente. Olha, ele era do Texas. Prende gente no Texas, não? No Rio de Janeiro, a imprensa já contabiliza mais de 3.000 prisões de elementos suspeitos de atividades subversivas. Ato institucional número 2. Ficam extintos os partidos políticos. Fixada a eleição indireta. Os termos do ato constitucional 2 eram tremendos. Prorrogado o mandato de Castelo Branco. Fica cancelada a eleição presidencial de 1965.
Castelo Branco é substituído por Costa e Silva. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Quem vos fala em linguagem franca, direta, objetiva e às vezes quase rude é o vosso chefe supremo, de direito e de fato, e que não abrirá mão dessa honrosa prerrogativa. Artigo 1º do Ato Institucional número 5. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Habeas corpus está suspenso para delitos políticos. Então, a partir dessa vitória plena que o AI-5 representou, eles implementam aquilo que era, vamos dizer assim, o propósito dessa gente. Eles vão realizar a ideia da Operação Limpeza, que já está dada lá em 64, mas que não conseguiram realizar plenamente. Governo tem poder para caçar, demitir, aposentar e remover o cidadão. Fundamentalmente, quando a gente fala da ditadura militar e lembra da tortura, das prisões arbitrárias e mesmo do assassinato de pessoas, isso está referido a esse sistema de operações que fazia, digamos, o trabalho sujo. Os grupos que faziam as prisões, que torturavam, que faziam os interrogatórios, né, no âmbito, sobretudo, dos DOI-CORD, essas unidades militares ligadas às grandes unidades do Exército, primeiro, segundo, terceiro Exército. Eu conheci o coronel, que é o filho de um general, e esse sujeito veio de um curso no Panamá de tortura. Então ele chegou lá na PE, poxa, e agora eu estou te vindo na tortura, pega aí um cara para torturar. Isso é difícil de justificar oficialmente. Mas lamento. De qualquer maneira. Slowly, people began to understand that Brazil was not just a land of tropical delights, of carnival, of Carmen Miranda, of the Amazon jungle. It was a country of torture and repression.
A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta ao porteiro sim. E eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir. Me dê um beijo, meu amor, eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas, derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir. Caí no areal e na hora adversa que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importa o areal, a morte e a desventura, se com Deus me guardei, é o que me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. Me dê um beijo, meu amor, eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas, derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibir, 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 é proibido. Juventude que diz que quer tomar o poder. Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem. Vocês não estão entendendo nada, 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 absolutamente nada. Hoje não tem Fernando Pessoa. Eu hoje vim dizer aqui que quem teve coragem de assumir a estrutura de festival, não com o medo que o senhor Chico de Assis pediu, mas com a coragem, quem teve essa coragem de assumir essa estrutura e fazê-la explodir foi Gilberto.
Gil! E fui eu! Não foi ninguém! Foi Gilberto Gil! E fui eu! Vocês estão por fora! Vocês não vão vencer! Mas que juventude é essa? Que juventude é essa? Vocês jamais vencerão ninguém! Vocês são iguais, sabe a quem? Vocês são iguais, sabe a quem? Tem som no microfone? Vocês são iguais, sabe a quem? Aqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atores. Vocês não diferem em nada deles. Vocês não diferem em nada. E por falar nisso, viva Cacilda Becker! Viva Cacilda Becker! Estou comprometido em dar este livro aqui, não tem nada a ver com vocês. O problema é o seguinte: vocês estão querendo policiar a música brasileira, fazer americana, mas eu e Gil já abrimos o caminho. O que é que vocês querem? Eu vim aqui para acabar com isso. Eu quero dizer ao júri: me desclassifique. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Gilberto Gil. Gilberto Gil está aqui comigo para nós acabarmos com o festival, com toda a imbecilidade que reina no Brasil. Para acabar com isso tudo de uma vez. Nós só entramos em festival para isso. Não fingimos aqui, desconhecemos que seja um festival, não. Ninguém nunca me ouviu falar assim. Entendeu? Só queria dizer isso, baby. Sabe como é? Nós, eu e ele, tivemos coragem de entrar em todas as estruturas e sair de todas. Se vocês em política forem como são em estética, estamos feitos. Me desclassifiquem junto com o Gil, junto com ele, tá entendendo? E contra vocês, nessa. O júri é muito simpático, mas é incompetente. Deus está solto. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim! E eu digo sim! E eu digo não ao não! E eu digo proibido, proibir, fora do tom, sem melodia, como é júri. Não acertaram, qualificaram a melodia de Gilberto Gil, ficaram por fora. Gil fundiu a cuca de vocês, hein? É assim que eu quero ver.